Olá pessoal, craques do microfone. Estamos aqui com um grande comentarista, apresentador. Tem muita história no rádio e ele vai contar pra gente onde tudo começou. Tudo bem, André? Tudo bem? Um grande abraço, um abraço a todos. Esse tipo de trabalho é fundamental para a história do rádio. Parabéns pela iniciativa, pelo esforço. A gente sabe que demanda tempo, demanda muito trabalho, então, inicialmente, parabéns e fico muito honrado com o convite. Eu posso dizer que comecei desde que cheguei nesse plano, né? Porque o rádio sempre foi muito presente na minha vida, o rádio esportivo, fundamentalmente, né? E digamos que o start definitivo, ele foi dado em virtude da Copa do Mundo da Espanha, em 1982, com aquela seleção fantástica, a seleção brasileira sensacional, que todos aguardavam o título, e ali eu já acompanhava as transmissões da Copa do Mundo também pelo rádio. A TV Globo foi a única a ter os direitos de transmissão daquela Copa. O extraordinário Luciano do Vale transmitindo, narrando muito naquela Copa, mas o rádio presente. E o rádio de Pernambuco sempre muito forte na área esportiva, com duas equipes com direitos adquiridos na Copa, a Rádio Clube de Pernambuco, com o comando de Barbosa Filho, a Rádio Jornal com o comando de Ivan Lima, as duas equipes lá, com grande cobertura, o dia inteiro, todos os jogos, e ali você vai, eu comecei a acompanhar, já ouvia resenhas esportivas, já acompanhava o futebol local, desde que, quando da virada de 90 para 91, a gente teve um torneio de Masters, aqui promovido pela empresa Jornal do Comércio, todo coordenado por Aderval Barros. O comando da equipe era de Roberto Queiroz naquela época, e eu fui fazer o teste para locução esportiva, para a Rádio Capibaribe do Recife. Esporte Náutico foi a partida de abertura, 30 de dezembro de 1990. E tinha a virada de ano, tinha um período de férias também com a família. Quando foi 15 dias depois, um pouco mais, eu voltei à Rádio Capibaribe para saber o resultado, para saber em que pé tinha ficado e tal. E no dia seguinte eu comecei, dia 22 de janeiro de 1991, cobrindo o Santa Cruz Futebol Clube, comecei como repórter, e Sérgio Cosme era o técnico do Santa Cruz, e a gente começou a trajetória aí como repórter, estudava de manhã, fazia o treino do Santa Cruz à tarde e a resenha da Rádio Capibaribe à noite. Na segunda-feira tínhamos o Futebol Sem Censura, que era um debate, um bate-papo sobre o futebol, aí até às 10 da noite, mas de terça a sexta era a resenha esportiva com os noticiários. Cada repórter cobria um clube e a gente foi começando. Aí veio as jornadas esportivas, veio o primeiro jogo narrado, um jogo de aspirantes, Sport e América na Ilha do Retiro, porque o aspirante fazia a preliminar do jogo de fundo e normalmente espelhava, né? Se você tinha um clássico na preliminar, tinha um clássico de aspirantes. Se tinha um grande com o intermediário, tinha o mesmo jogo na preliminar. Era raro ser difícil. Aí, numa abertura de jornada dessas, numa narração dessas de preliminar, Ivan Lima, que estava na Rádio Continental, ouviu, né, achou uma voz diferente e chegou no estacionamento da Ilha do Retiro. Era o jogo da decisão de fase. O Campeonato Pernambucano tinha turnos e cada turno com duas fases. Era uma decisão de fase, era Sport e Vitória. O Vitória tinha um timaço jogando, ganhou dos três grandes lá em Vitória, goleou o Sport, fez 3 ou foi 4-0 no Sport lá no Carneirão. Vitória vivia uma efervescência naquele início dos anos 90. E aí eu abri a jornada, não teve a preliminar, porque era decisão, então eu estava abrindo a jornada, né? E ele o viu no carro, chegando à Ilha do Retiro. Ele morava perto do Sport, morava no bairro da Boa Vista, bem próximo ali à Ilha do Retiro, e chamou o colega, companheiro, amigo, José Silvério. Silvério vinha passando, trabalhava com ele. O Silvério. Zé Silvério, não o narrador, o repórter. O repórter.
o repórter José Silvério. E ele perguntou quem era, se o Silvério conhecia. E o Silvério disse, não, eu conheço, André tem 16 anos. Caramba. Aí eu me lembro que quando ele chegou, quando o Ivan subiu, ele estava na Rádio Continental, quem estava abrindo a jornada na Continental foi Bartolomeu Fernando. E ele... Que narrou sábado. Narrou sábado, exato. Aí eu percebi pela visão periférica, ele chegou, brincava com todo mundo, e ele ficou observando, né? E aí isso foi um domingo, quando foi no outro sábado, eu fui à Rádio Continental, tinha sido marcada. Infelizmente, a esposa do querido Haroldo Rômulo tinha falecido na sexta-feira. Aí foi remarcada, Haroldo era sobrinho de Ivan. Haroldo também grande repórter, nome histórico do nosso rádio. E Zilda Emericiano, grande jornalista, também de grande nome aqui, infelizmente nos deixou muito cedo. E aí na segunda-feira, aí sim, já na segunda-feira, a gente foi lá para a Rádio Continental e acertamos a ida para a Rádio Capibaribe. Então, foi esse o começo, e em janeiro agora, dia 22, já se vão 35 anos. E nesse inteirinho aí passou por quais rádios? Aí, depois da Continental, a equipe foi para 103 FM, um estrondoso sucesso, inclusive com a cobertura da Copa dos Estados Unidos. Como repórter? Aí como repórter, aí também já narrando, né? Depois da 103, o resgate do futebol da Rádio Olinda, a gente estava nessa equipe. Tive uma rápida passagem na Vitória FM, de Vitória de Santo Antão, entre 96 e 97. Em 97, fui para Caruaru, para a Rádio Liberdade de Caruaru, uma das grandes rádios e tradicionais do nosso estado. Voltei para a Rádio Continental, na sequência. Fizemos a Copa do Mundo pela Rádio Continental, em 98. No final de 98, eu já fui para a Rádio Clube, mas foi uma espécie de, vamos dizer, de estágio na Rádio Clube. A Rádio Clube com Roberto Queiroz, com Ralf de Carvalho, Alfredo Martinelli, Jorge Soares, o Hélio Araújo, Rembrandt Júnior, Mané Queiroz. Era um timaço. Fui lá fazer férias do pessoal e 2 meses depois das férias eu fui contratado em definitivo. Então, em abril de 99, eu vim pela primeira vez trabalhar aqui na Rádio Clube. Estou na 4ª passagem aqui. Depois da Rádio Clube, a gente foi para um projeto na Rádio Globo, do saudoso J. Raposo, na Rádio Globo com Léo Medrado, com Haroldo Costa, Carlos Eduardo, Mário Júnior, Rodrigo Raposo, que é filho do J. Raposo, que está aí fazendo... Rodrigo é o da Globo? Isso, TV, da Globo. Sport TV. Tá fazendo um grande trabalho aí na internet, um belíssimo trabalho, um bom garoto. Posso chamar de garoto porque eu vi... Não tinha nem 20 anos de idade, o Rodrigo. Estava em engenharia. O Rodrigo estudava engenharia, deixou engenharia para fazer jornalismo e foi a melhor coisa que ele fez na vida, né? Pelo menos derrubar prédio na cabeça de ninguém, ele pode ser acusado. Então, do projeto do Raposo, a gente veio para a Rádio Clube, ainda meio que uma extensão do projeto. Voltei para a Rádio Olinda. Da Rádio Olinda, a gente ficou lá um bom período. Passei um rápido período na TV Nova, fazia um programa com o Léo Lima diariamente. Fui para a Rádio Jornal, 10 anos na Rádio Jornal. Também passei rapidinho pela Transamérica em 2019 e desde setembro de 2019 voltamos aqui à Rádio Clube de Pernambuco. Ao todo, quantos anos? Em janeiro, dia 22, 35. Um pouquinho, hein? Ô André, e eu ouvi falar aí que você também tem uma memória. Já a gente vai falar com alguém que tem a memória do rádio, né? Uhum. E você também é um cara que sabe tudo de rádio, né? Não, sabe tudo não. Ninguém sabe de tudo não, mas a gente gosta, a gente guarda. E aquilo que a gente faz com paixão, faz com vontade de fazer. Ivan Lima, certo dia, numa conversa, disse assim: esse rapaz já foi concebido radialista, ele já veio para ser radialista. Então, como eu acredito que não existe destino,
já, na minha cabeça, a gente já tem tudo pré-estabelecido. A gente, quando faz o check-in, ou seja, quando a gente chega aqui, o check-out já está programado. A gente só não sabe, né? Então, esse espaço a gente tem que aproveitar bem. E que bom, né? Eu agradeço todos os dias a Deus, porque eu imagino que, de repente, você fazer um dia que se quer de uma coisa que você não gosta, deve ser muito penoso, né? Deve ser muito ruim. Mas você fazer durante quase 35 anos o que você gosta, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, afinal de contas, uma das coisas mais difíceis do mundo é relacionamento humano. É muito difícil relacionamento humano. Por isso que tem muita gente que chega a uma certa idade, vai se relacionar com animais, é mais fácil. E termina se isolando um pouco. Tem vários atores assim, tem muita gente já de mais idade que se isola, né? Porque é difícil o relacionamento humano, é complicado. Mas é muito bom quando você tem a condição de fazer aquilo que você gosta e com muito prazer, mesmo com esses altos e baixos da vida como um todo. Manda um abraço aí para os craques do microfone. Olha, um grande abraço a você, craque do microfone. Realmente um trabalho brilhante, um trabalho importante, né? Que mostra aquele que já fez o rádio, que parou, como o Adeval disse antes de gravar com você, né? Sim. O Adeval disse, eu aposentei, é a conversa dele. Ele não está querendo fazer, porque ele descobriu, né? Como Chico Anísio, o mestre Chico Anísio, disse outro dia, que perguntaram para ele, por que você parou de comentar futebol? Porque o Chico foi case de sucesso em tudo que fez. E no rádio não seria diferente, né? Não só com lá dos anos 80, a Turma da Maré Mansa, onde ele fazia os personagens que ele criou com brilhantismo, mas também ele comentava futebol, né? E comentou durante muito tempo, vamos dizer que o Vascaíno, auge, né? Vascaíno. Não, Chico era tudo, né? Palmeiras e Vasco. Chico torceu pelo Flamengo. Aí disse que o Flamengo demitiu o Strick. Lembro. De uma forma injusta. Ele disse, o time que eu torço não faz isso. Aí deixou de torcer pelo Flamengo. Aí foi torcer pelo América. Aí disse que estava vindo de uma folga de fim de semana, acompanhando no carro, voltando para o Rio, vindo de Petrópolis, e o América precisava ganhar para continuar no Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Náutico de 3-0, jogando em São Januário. E Baiano, que tinha jogado no Fluminense e que não tinha dado certo, já tinha jogado no Santa Cruz, Baiano arrasou e acabou com o jogo, fez 2 ou 3 gols. Ele disse, eu tenho que ter uma velhice tranquila, não posso torcer pelo América. Aí foi torcer pelo Vasco. Então, é por isso que ele é vascaíno, era torcedor do Ceará, do Vozão, de Porangabuçu, era torcedor do Palmeiras. Então, o Chico, o case de sucesso de Chico comentando, foi na Tupi, fazendo dupla com Luiz Penido. Né? E aí perguntaram para ele por que ele parou depois da Copa dos Estados Unidos, por que ele parou de fazer rádio. Eu descobri que tinha domingo. Então a Adeval está descobrindo que tem domingo. E a Adeval faz o seguinte, a Adeval todo sábado ele vai tomar café com os netos, vai para casa da filha de Maria Paula e vai tomar café com os netos e almoça com o filho, João. Porque o Diego mora no exterior, o filho mais velho. Então o João, que é o caçula, ele vai almoçar com o João no sábado. Então ele não quer fazer futebol porque ele está curtindo. Ele descobriu que tem fim de semana. Ele só não descobriu que tem domingo. Mas a gente está encasquetando a cabeça dele para a gente fazer um debate por dia. Aí vai ficar interessante. Juntar umas 3 ou 4 malas, a gente vai aperrear um bocado de gente por aí. Um grande abraço, valeu, um grande trabalho e muito obrigado. Valeu.